Olá, boa sexta-feira. Aqui é Douglas Omiti, falando um pouquinho de Lenormand, de cartomancia, de tarô, né? Hoje eu queria abordar um tema muito bacana, muito interessante e é muito importante para a gente ter consciência disso, tanto como cartomante, como quem consulta a cartomancia, né? Eu diria assim, é muito importante para a gente respeitar o oráculo que a gente trabalha, a questão do tempo dele. Em quanto tempo eu posso refazer a mesma pergunta? Quanto tempo eu posso reabrir o oráculo? Tá? Isso é muito importante. Tem muito cliente que joga a gente uma semana e na semana seguinte ele já quer ligar para remarcar porque as coisas mudaram, não sei o que, não sei o que. Não é tão simples assim. O oráculo ele tem uma temporalidade própria dele, que é uma temporalidade que é independente da gente. Claro que a gente pode convencionar, você vai abrir um jogo, você vai fazer uma mesa real, você pode convencionar essa mesa real para 1 ano, para 6 meses, para 3 meses. Né? Ele vai funcionar? Vai. Mas existe uma lógica própria do oráculo. O oráculo em si ele tem uma temporalidade dele, que é própria do oráculo que a gente está trabalhando. Tá? O oráculo, que nem o Lenormand. O Lenormand ele foi criado em 1798 pelo Johannes Caspar Heckel, né? O alemão, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, alemão, né? Ele foi criado baseado na tradição da cartomancia alemã antiga. Então ele em si foi criado em 1798, 99. Mas a cartomancia alemã já tem uma tradição aí que a gente não sabe de quanto tempo vai. Porque ela era transmitida de mãe para filha. Ela era transmitida em família entre as mulheres. Então você veja que isso é uma egrégora que já vem de muitos anos. E essa egrégora ela se estrutura de uma forma. Né? Ela não é da forma como eu chego aqui agora, em 2020, 21 no caso, né? E vou querer que o baralho funcione do jeito que eu quero. Não é assim. Existe toda uma tradição, uma força gregária aí que vai funcionar. Tá? Por isso é importante a gente estudar, se preparar, compreender o oráculo que a gente está trabalhando, compreender a história dele, porque essa força gregária ela existe, a gente querendo ou não. Tá? Eu fiz muita experiência nesse sentido quando eu aprendi o Lenormand, de fazer a mesa real, ver, analisar ela, sem pôr tempo, e ver quanto tempo os fatos iam acontecer, sabe? Iam se manifestar na vida das pessoas. Então eu fiz isso com minha esposa, com meu filho, comigo, eu fiz isso com minhas primas, pessoas próximas a mim, né, para que eu pudesse ver o tempo dessa temporalidade que o Lenormand tem, que é natural da mesa real, que você não precisa estabelecer um tempo para ver o que acontece. E é muito interessante ver isso, fazer esse processo com qualquer oráculo. Você vai medindo isso e você vai tendo uma ideia como que a lógica daquele oráculo funciona. Não eu vou impor de fora para dentro, mas sim trabalhar com a lógica própria do oráculo, que existe. Tá, gente? Eu consegui perceber isso de forma muito nítida. Então, o tempo mínimo para você abrir uma mesa real, que a gente possa realmente dizer que ela vai trazer informações pertinentes, seria 3 meses. Tá? Antes disso, aquilo que já foi falado, que já foi trabalhado anteriormente, vai estar ainda em processo. Então não adianta você abrir de novo, deu 1 mês você abre de novo. Até pode ser que dê certo, mas pode ser que o baralho diga assim, poxa, você não acreditou no que eu te falei no mês passado? O baralho parece que tem uma consciência, dá a impressão, pelo menos para mim, eu tenho essa sensação de vez em quando, como se o baralho tivesse uma consciência e falasse comigo. Então tem vezes que a sensação que eu tenho é que o baralho fala assim, você não acreditou no que eu te disse? Por que você está perguntando de novo? Então agora eu vou falar outra coisa, vou falar besteira para você. Sabe? Então a sensação que eu tenho é essa. Tanto que quando você faz uma pergunta e você não entende a resposta do oráculo, se você faz a mesma pergunta e tira de novo as cartas, essa segunda tiragem vai estar errada. O que vai te responder é a primeira. Se você não entende, pega aquela primeira tiragem e estuda ela, compreende ela, para ver onde que ela está acertando, onde que ela não está acertando. Aí a partir desse processo você pode realmente entender o processo do baralho. Tá? Não perguntar pela segunda vez, vai dar errado. Tá? Então é como se o Lenormand, o tarô, também funciona isso no tarô, eles tivessem uma lógica própria deles. Tá? A partir dessa lógica desses baralhos, eles tivessem digamos assim, uma forma de responder. Tá? E ele te trata com a mesma seriedade que você vai tratar ele. Então se você escuta ele, os conselhos dele, ele vai te tratar com seriedade. Se você não escuta e fica tratando ele com leviandade, fazendo a mesma pergunta 10 vezes, abrindo o mesmo método 15 vezes, vai trazer besteira. Vai ter uma coisa ou outra que vai ser certa e vai ter coisas no meio que são ruído de você ter aberto em pouco tempo. Tá? Então vamos procurar respeitar essa questão dos 3 meses, gente. Tá? Os meus clientes normalmente vem a consulta comigo em 6 meses. Tem cliente que vem anual, vem no dia do aniversário.
Tem cliente que vira o ano, marca a consulta, sempre em janeiro, para ver a energia do ano, entendeu? Então é esse o processo, não precisa você ficar toda hora. Claro, você teve uma situação, você abriu o baralho hoje, dali um mês aconteceu uma situação inesperada, uma situação que o baralho não viu. Por algum motivo você deixou escapar na hora da leitura aquela situação. Você fazer uma reconsulta daí para você ver aquele problema específico é outra coisa, tá? Isso é possível você fazer. Mas você refazer uma consulta geral, abrir a mesa real de novo, encher com as mesmas perguntas que você fez no mês passado, você vai ter muito erro, tá? E esse cliente que normalmente vem e começa a pedir para a gente consulta a cada 15 dias, uma vez por mês, ele vai se afastar de você porque vai dar errado, se você ceder essa pressão dele, tá? Não vai dar certo desse jeito, o baralho vai começar a falar besteira. Então você tem que respeitar a lógica do teu oráculo. Tá? O tempo que ele precisa para essas coisas aconteçam. Muitas vezes o cliente vira para a gente e fala assim, mas eu mudei de atitude mental, então agora vai dar diferente. Atitude mental para mudar a tua realidade é um tempo, demora. Não é assim, mudei de atitude mental e pronto, a tua realidade é outra. Não, é um processo lento, você muda de atitude mental, aquilo vai reverberar para o universo, vai reverberar na tua realidade para que aquilo realmente faça uma mudança. Por isso que a terapia é um processo lento, gente. Você vai para uma terapia, você acha que em uma sessão você resolve a tua vida? Não, são anos de terapia. A própria constelação que eu também trabalho, né? Constelação, o próprio Bert Hellinger dizia que a atuação de uma constelação é 2 anos, tá? Não que os efeitos não sejam sentidos antes disso, mas ela vai continuar atuando e reverberando por 2 anos. Então o processo é um processo lento, um processo de mudança é um processo que não adianta você abrir o jogo todo mês, você tem que ir aos pouquinhos. Você tem que conversar com o teu oráculo na hora certa, não se tornar ansioso. Está muito ansioso, vai tomar um floral, vai fazer uma terapia, fazer uma constelação, vai trabalhar nessa ansiedade. Não adianta abrir todo mês e toda semana, tá certo? Respeita o tempo do teu oráculo, tá certo? Boa semana a todos.